Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um ano da nossa TV Escola Jaboatão. Eu sou Mário Antunes, professor de língua portuguesa, e estaremos juntos no módulo 3 da Educação de Jovens e Adultos também esse ano. Hoje nós veremos a aula sobre sujeito e predicado. Esses dois termos são conhecidos como termos essenciais da oração. Por que eles são essenciais? Porque, excetuando-se, tirando-se algumas situações específicas onde a oração não possui sujeito, né, que é a situação onde o verbo indica um fenômeno de natureza ou um tempo decorrido, esses dois elementos sempre estarão presentes. Né? Então vamos começar com o sujeito aqui na tela. Sujeito é um dos termos essenciais da oração, geralmente responsável por realizar ou sofrer uma ação ou um estado. Ok? Vamos para um exemplo mais prático. Temos aqui: o empregado da casa vendeu seu carro. Okay? A ação que foi desenvolvida nessa frase, nessa oração, é o ato de vender o carro. Quem que praticou essa ação? O empregado da casa. Então, o nosso sujeito é o empregado da casa, porque é ele que pratica a ação de vender. Na questão seguinte, na frase seguinte, nós temos: eles estão sempre omitindo a verdade. Eles estão sempre omitindo a verdade. De quem eu estou falando algo? Deles. Então, eles é o sujeito da minha oração. A folha caiu. Quem caiu? O que caiu? A folha. Dessa forma, então, como sujeito da nossa oração, nós temos a expressão a folha. Os jovens gostam de aventuras. Quem gosta de aventuras? Os jovens. Então, os jovens é o sujeito da minha oração. E por último temos: o navio quebrou no porto. O que quebrou no porto? O navio. Então, o navio também é o sujeito desta oração. Vejam, pessoal, prestem bem atenção: o empregado da casa vendeu seu carro. Okay? Quem é que praticou essa ação de vender o carro? O empregado da casa. Então, desta forma, o empregado da casa é o sujeito da oração. Vale lembrar também que oração é toda e qualquer estrutura linguística que tenha como base um verbo. Né? Eu estou apenas fazendo essa ressalva. Nós já tivemos uma aula o ano passado que a gente falava sobre isso, essa diferença entre frase e oração. Então, para que exista uma oração, temos que ter um verbo. E só existe sujeito e predicado, obrigatoriamente, quando houver uma oração. Ok? Mas voltando. Então, aqui nós temos o verbo vender. Quem que pratica essa ação de vender? O empregado da casa. Então, o empregado da casa é o sujeito da minha oração. Na oração seguinte, temos: eles estão sempre omitindo a verdade. Quem omite a verdade? Eles. Então, eles é o sujeito da nossa oração. A folha caiu. O que caiu? A folha. A folha também é o meu sujeito. Os jovens gostam de aventura. De aventuras. Quem gosta de aventuras? Os jovens. Então, os jovens é o nosso sujeito. E por fim, temos: o navio quebrou no porto. O que quebrou no porto? O navio. Ok? Então verifiquem, pessoal, que nós temos aqui sujeitos relativamente curtos, pequenos, mas temos um maior também. Então a gente também tem que ter bastante atenção nesses sujeitos um pouco mais longos, porque é muito comum que a gente cometa o erro de dizer: olha, quem vendeu seu carro? O empregado. Ok, realmente é, porque o empregado é o núcleo, é a palavra mais importante desse sujeito. Mas, na verdade, o sujeito como um todo é o empregado da casa. Porque eu preciso indicar a caracterização deste empregado.
Quem é o empregado? Existem casos também que não há essa necessidade, como por exemplo em eles estão sempre omitindo a verdade. Quem está omitindo? Eles. Então, neste caso, não há nenhuma caracterização, o sujeito é apenas a palavra eles. Então, lembrando, não é o tamanho que vai indicar o sujeito, tá? É o núcleo e as palavras que o acompanham, as palavras que o caracterizam. Dando sequência, vamos falar agora sobre predicado. O que é que vem a ser o predicado? Tá? O predicado é o termo da oração que realiza uma afirmação sobre o sujeito. Se o sujeito é aquele termo do qual nós afirmamos alguma coisa, o predicado é justamente essa afirmação que é feita do sujeito. Okay? Então, é só lembrar, gente, de forma bem simples, tudo que não for sujeito, obrigatoriamente é predicado. Porque nos termos essenciais nós temos apenas esses dois, sujeito e predicado. Então, se você consegue identificar o sujeito da oração, você também terá condições de identificar facilmente o predicado, porque tudo que não for sujeito vai ser predicado. Vejamos os mesmos exemplos que nós demos agora há pouco. Tá? Nós temos o empregado da casa vendeu o carro. No exemplo anterior, na situação anterior, nós vimos que o sujeito da oração é o empregado da casa. Se o sujeito da oração é o empregado da casa, qual é o predicado da minha oração? É vendeu seu carro. Estão compreendendo? Então, sujeito é de quem eu falo algo. Predicado é o que eu estou falando do sujeito. E se o sujeito é esta primeira parte, que é o empregado da casa, tudo o que restar será o meu predicado. Vamos ver no próximo exemplo. Eles estão sempre omitindo a verdade. Lembrem que o sujeito era eles. Se o sujeito é eles, tudo o que restou na minha oração, estão sempre omitindo a verdade, será considerado, será classificado como predicado da minha oração. No seguinte, a folha caiu. O sujeito é a folha. Se o sujeito é a folha, o predicado é apenas caiu. Aqui também é necessário vocês notarem que não tem que ser longo esse predicado. Não é? O predicado ele precisa ter, no mínimo, um verbo. Porque a parte mais importante, o núcleo do predicado, quando ele indicar uma ação, sempre será o verbo. No exemplo seguinte, os jovens gostam de aventura. Havíamos visto que os jovens é o nosso sujeito. Dessa forma, o predicado será gostam de aventuras. E por fim, o navio quebrou no porto, onde o sujeito é o navio. Então, desta forma, quebrou no porto é o nosso predicado. Vamos aqui a um texto, uma música, que eu acho que todo mundo aqui conhece, né, de Vitor e Léo, Borboletas. Vamos acompanhar aqui conosco na TV. Percebo que o tempo já não passa. Você diz que não tem graça amar assim. Foi tudo tão bonito, mas o voo para o infinito parecido com borboletas de um jardim. Agora você volta e balança o que sentia por outro alguém. Dividido entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar tudo que em nós morreu. Borboletas sempre voltam. E o seu jardim sou eu. Ok, neste texto, lógico que ele é composto por orações, não é? Ele também apresenta sujeitos e
predicados. Vamos ver alguns exemplos dentro do próprio texto. Temos aqui a palavra, a expressão o tempo. Percebo que o tempo já não passa. Esse o tempo é um sujeito. De qual predicado seria esse sujeito? Já não passa. Que isso é perguntar ao próprio verbo, o verbo passar. O que é que já não passa? O tempo. Então, desta forma, nós temos como sujeito o tempo e já não passa seria o nosso predicado. Já aproveitando, vejam aqui o nosso primeiro verbo desse verso. Percebo que o tempo já não passa. Percebo. Quem é que percebe algo nessa situação? Eu. Não está escrito, não é? Mas quando você escuta alguém dizer percebo, automaticamente você já sabe que é a pessoa que está percebendo, é eu percebo, mesmo que não esteja escrito. Então, neste caso, pessoal, o sujeito está aí, ele está oculto, ele é desinencial, né? É a própria desinência, a parte do verbo que vai me dizer que percebo, o sujeito não está escrito, mas o sujeito sou eu. O sujeito é eu. Me desculpem, tá? Então, continuando nossos exemplos. Você diz que não tem graça amar assim. Quem é que diz alguma coisa? Você. Então, o sujeito desta oração é você. Outro exemplo aqui embaixo. Agora você volta e balança o que eu sentia. Quem é que volta e balança? Você também. Então, você é o nosso sujeito. Lembrando que todas as vezes que eu estou identificando o sujeito da oração, a parte que contém o verbo será o nosso predicado. Numa noite estranha, a gente se estranha. Quem é que se estranha? A gente. Então, a gente também é um sujeito da oração, a gente se estranha. O predicado qual seria? Se estranha. Você, novamente, não é? Você tenta provar que tudo em nós morreu. Quem é que tenta provar algo? Você. Então, você vai ser o nosso sujeito. E, por fim, borboletas sempre voltam. Quem é que volta? O que é que volta? As borboletas. Então, o nosso sujeito da oração será borboletas. Ok? Então, pessoal, por fim, eu gostaria de deixar um pequeno desafio para vocês. Eu gostaria que vocês produzissem 5 frases, 5 orações, na verdade, não é? Que indique sujeito e indique o sujeito e o predicado dessas 5 orações. Ok? Tudo bem? Até a próxima. Tchau, tchau.